Olá, gente. Boa noite. Estamos aqui em mais um Papo Adotivo, né? Numa terça-feira. A gente está aqui essa semana é, construindo, né? Um novo papo, um novo assunto, uma nova temática, trazendo para vocês que fazem aqui parte do GEAD, que acompanham a produção do nosso material aqui já semanalmente, né? Nessa nossa conversa, nesse nosso diálogo. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Diana. Boa noite para você. Estamos aqui nos situando, né? Hoje a gente entrou um minutinho atrasado, mas é normal, né? Esse dia a dia corre. Mas estamos aqui recebendo, começando, iniciando mais esse papo, mais essa conversa que a gente se anima tanto de fazer para vocês. Carolina, boa noite. Jade, boa noite. Ai, o pessoal que estava perguntando agora já está aqui acompanhando. Sejam todas bem-vindas. Raquel, Gleice. Boa noite, gente. Fico muito feliz aqui de estar sendo acompanhado por vocês. A gente faz esse nosso papo, essa nossa conversa. A gente se anima por conta de vocês, né? Para trazer conteúdo, trazer material, produção, né? Então, aqui para quem está chegando pela primeira vez, meu nome é Charles Leite, né? Faço parte integro a diretoria do GEAD Recife, né? A gente tem esse programa, esse espaço semanal no Instagram, no Facebook, que a gente começou no final de junho, né? A gente já está na nossa 16ª live hoje, então a gente já tem um bocado de conteúdo, né, que a gente produziu e vem trazendo aqui para vocês. Não, Jade, infelizmente é uma live, né? Essa coisa às vezes fica um pouco confusa, mas assim, eu gosto sempre de explicar, é meu mal de ser professor, né? Então, as lives, sejam as lives do GEAD e dos outros grupos de apoio à adoção aqui do estado, eles não emitem declaração de participação, né? Essas emissões, elas são específicas das reuniões dos grupos de apoio à adoção, né? Então hoje a gente tem no estado de Pernambuco 10 grupos de apoio à adoção. A gente está trazendo. Deixa eu publicar, vou tentar colocar aqui, fixar o título para poder responder a pergunta da Diana, né? Qual é o tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre um tema não fácil, não tão simples. A gente até lutou um pouquinho para trazer para vocês, mas assim a gente percebe que é muito importante, né? Algumas coisas por muitos anos se tornaram tabus porque não são ditas, não são faladas, né? Mas com a gente aqui a gente toca nos assuntos às vezes um pouco dolorosos, né? A adoção ela faz nos visitar também, além das experiências emocionais fantásticas, maravilhosas. A gente precisa às vezes falar também dessas coisas, desse outro lado, né? Desse outro olhar, né? Então, o tema de hoje, com o professor Guilherme Moura, que está aqui, acabou de entrar. Boa noite, Guilherme, vou saudar você. Filhas e filhos são para sempre, a paternidade no contexto da separação conjugal. Então, é um tema que a gente acha importante, necessário, pertinente, principalmente para quem está começando o seu projeto adotivo enquanto casal, né? Óbvio que vira uma lição de vida para todo mundo, né? Às vezes a pessoa entra solteiro, aí depois se torna um casal. Então, assim, é importante a gente estar antenado, né? Estar a par daquilo que nos cerca, né? E, assim, é nesse contexto que a gente e traz essa temática aqui para a gente dialogar um pouquinho hoje. Deixa eu ver se eu consigo trazer o Guilherme para o nosso papo. Vamos ver se. Olá, boa noite, Guilherme. Olá, meu querido. Seja bem-vindo a esse Bom, espaço, essa casa que também é sua. é verdade, é. Será sempre, né? Será sempre nossa. Ótimo. Eu estava explicando aqui um pouco às pessoas, né, a importância de um tema, né? Quando a gente pensou nesse papo, nessa conversa, a gente é, tinha bem consciência, né, das questões e do que ela significa ou representa para algumas pessoas, né, que tem dificuldade às vezes de falar sobre, ou até mesmo alguns grupos, né, a gente se inclui neles,
às vezes tem dificuldade de volta e meia trazer esse conteúdo também, né? Essa informação, esse diálogo sobre. E aí a gente está te recebendo aqui hoje para compartilhar um pouco conosco da sua enorme experiência. Legal, Charles. Obrigado. Obrigado pelo carinho. A gente chegou a conviver um pouco na época que eu estava ativamente no GEAD, né? Mas depois eu não estou mais há alguns anos, e aí que bom que você foi assumindo esses espaços que são tão importantes. A gente tem que se renovar, né? À frente de um trabalho tão legal que é o GEAD. Muito bem, então vamos conversar, a gente vai ter um bate-papo, né? Que é uma coisa muito legal. A ideia é a gente trocar um pouco, né, das experiências, Isso. compartilhar. E aí, antes de mais nada, eu ia pedir, né, para quem não conhece, né, eu acho que para quem acompanha um pouco da história do GEAD, né, há algum tempo atrás chegou a conhecer o Guilherme, né, eu acho que a gente tem um grupo dessas pessoas que ainda, seja porque ainda são pretendentes ou porque hoje já são famílias constituídas e acompanham, né, tudo aquilo que a gente faz e estão aqui conosco. Então, Guilherme, eu queria que, por gentileza, você se apresentasse Legal. antes da gente iniciar esse papo. Muito bom. Então, a gente vai ter um papo, eu vou trazer algumas questões, assim, eventualmente, vamos dizer, introdutoriamente, e depois a coisa vai vindo a partir da tua fala, Charles. Obrigado. Eu sou Guilherme Moura, a minha relação com o GEAD começou quando eu me tornei pai, né? Eu sou pai de 4 filhos, hoje a mais velha está com 17, fez agora há poucos dias, e o meu mais novo está com 11 anos. Então, em 2004, no finalzinho de 2004, dezembro, eu me tornei pai de Henrique. E ali ele tinha 1 ano e 11 dias, eu estava terminando meu mestrado, por sinal, estava finalizando minha dissertação. E, bem, para encurtar a história, pouco tempo depois eu me tornei pai de Marília, e aí na época eu era casado, e aí a gente foi em busca de entender melhor a adoção. O GEAD Recife estava numa época que não era assim como é hoje, não é? Tão famoso, tão célebre como é hoje. O GEAD é uma instituição muito antiga, não é? É uma das mais antigas do Brasil, é um dos grupos de aprovação mais antigos do Brasil. Então teve muitas fases. E quando eu busquei o GEAD, ele estava numa fase, vamos dizer, de baixa. Tinha pouquíssimas pessoas, as reuniões tinham 4, 5 pessoas. Tu imagina, Charles? Hoje em dia, 100 e tantas pessoas a gente tem às vezes, né? Isso mesmo. Era uma entre-safra, né? Algumas pessoas saindo, outras chegando. Suzana, inclusive, estava, acho que, finalizando o mestrado dela, porque ela não estava... Pouco tempo depois que eu cheguei no GEAD, foi que ela retomou com aquela força que ela sempre teve, né? Envolvida com o GEAD. Então isso foi em 2005. 2005 para 2006 eu descobri o GEAD. Na época eu e minha ex-esposa a gente descobriu o GEAD e a gente ia todo mês porque a gente tinha muita necessidade de conhecer, né? Porque a nossa filiação era a primeira filiação, né? A gente não tinha nenhuma experiência com nada. E aí o GEAD foi uma escola maravilhosa e com o tempo eu me tornei, não só eu, né? Na época minha esposa também, mas, enfim, falando mais de mim, que é o relato é meu, né? Então, eu me tornei um trabalhador que foi abraçando aos trabalhos naturalmente. Algumas pessoas chegam no GEAD, aprendem e seguem. Outras vão ficando. Tentam ajudar, depois seguem também. Às vezes voltam, né? São as fases. Então, isso foi 2005, 2006, eu fui me engajando, até que eu me tornei vice-presidente em 2 gestões com Suzana, né? Porque sempre fica nesse núcleo que forma uma diretoria, que é quem toca as coisas. E durante 4 anos eu fui vice-presidente e depois passaram o bastão para mim e eu passei 4 anos como presidente. Nesse meio tempo eu iniciei uma coluna chamada Atitude Adotiva, que na época era no NE10, foi uma iniciativa pessoal minha, e durante 2 anos eu escrevi para essa coluna depois virou um livro chamado Pai e Mãe de Verdade. São 25 colunas e mais 5 textos inéditos que viraram esse livro. E depois eu criei a coluna na Rádio Jornal, também chamada Atitude Adotiva. Então, toda semana eu falava com o Marcelo Oliveira, que se tornou um amigo, inclusive, querido da Rádio Jornal. Toda semana, toda quinta-feira, as situações mais inusitadas. Já parei na BR
para poder fazer a coluna. Já fiz a coluna no Recife Antigo, eu estava com amigos, aí, peraí que eu vou aqui fazer a coluna. Aí ia para um canto, no Rio Mar, porque assim, acontecesse o que acontecesse, na quinta noite eu entrava ao vivo para fazer a coluna, isso foi mais de um ano. Aí depois eu pedi arrego e juntei um grupo de amigos, ó, vamos dividir, e vamos... Hoje em dia a coluna acho que está funcionando ainda, né? Sim, Representantes dos vários grupos. continua na Rádio Jornal, assim, e tem Se tornou uma coisa alternação institucional, né? isso, tem uma alternância de grupos de apoio. Então, toda semana um É. grupo de apoio vai lá, assume a sua missão. É. De tal, Eu plantei essa semente, mas, enfim, a gente não é dono de nada, né, Charles? Essa que é a verdade. Eu estou trazendo um pouco esses dados para vocês entenderem que a minha fala vem de uma fala de um praticante e também de alguém que dedicou muito tempo a entender, a estudar as questões da adoção, certo? Bem, e aí, nesse meio do caminho, me tornei pai de João Rafael e de Ana Gleice. Então, são 4 filhos. E há uns 5 a 6 anos eu me separei. Não é? Eu e minha ex-esposa, a gente, enfim, iniciou o processo de separação que, como quase sempre ocorre, durou algum tempo até se consolidar. Então, faz já uns 5 anos que a gente vive realmente vidas independentes. E aí, a minha fala, pegando essa apresentação pessoal para dar uma introdução para o assunto, não é uma fala teórica exatamente, eu não sou psicólogo. Há várias questões ligadas à separação que podem ser esclarecidas pelos colegas da psicologia, embora não só da psicologia, mas a psicologia, vamos dizer, é uma área do conhecimento bastante ligada, né, a essa questão, a esse tema. Então, a minha fala vem da minha experiência como praticante. Aliás, tudo que o GEAD faz é partilhar. O GEAD é uma comunidade de prática. Praticantes compartilham sua prática. E quase sempre a prática traz uma teoria junto, né? Então, eu vou trazer aqui acolá algum conceito, mas vou trazer a minha prática, e a minha prática surge da minha experiência pessoal, embora o meu relato não seja pessoal. Tudo aquilo que envolve a minha experiência pessoal é íntima, cabe só a mim. Mas há aspectos do que eu vivi pessoalmente que podem ser extrapolados para as amigas e amigos, né? Então, só para dar essa introdução, é daí que vem, né? Não um relato sobre o que eu passei, mas é um relato, como o tema diz, né? Como ser pai no contexto de uma separação judicial. Então, a primeira pergunta que eu poderia fazer a mim mesmo, ou a gente se fazer juntos, afinal, o que é que tem a ver paternidade e maternidade com o Estado Civil? Não é? Essa é uma questão para a gente começar um pouco a aquecer. Não é? Muito bem. Então, eu anotei algumas coisas aqui só para não deixar de dizer nada, só para não esquecer de dizer nada. Então, vamos começar com o início da frase, do tema, sabe, Charles? Você já quer falar, você pode me interromper à vontade. Não, eu só ia te colocar um parêntese assim, no sentido de que eu aproveitar essa tua fala para poder... Eu gosto sempre de lembrar que a gente tem aqui no grupo todos os níveis de bagagem, né? Desde as pessoas que acompanham mais tempo, mas quem está chegando agora, que ainda nem está habilitado, então tem muitas dúvidas. Então, como o Guilherme falou, o processo de parentalidade, digamos assim, né? Biológico, mas especificamente dentro daquilo que a gente está querendo dar uma ênfase, da parentalidade adotiva, né? Dessa filiação ou paternidade, né? Que carreia através da adoção, ela se dá hoje, a legitimidade dela é ampla, né? E aí ela se dá com pessoas casadas, solteiras, viúvas, separadas. Então, assim, essas questões não são estanques, né? Então, assim, as pessoas não têm tanto que o nome é Estado Civil, né? Não é certidão civil para a vida toda. É um Estado, momento, né? Então, naquele momento, é um Estado. É verdade. Aí, nada, e a vida é dinâmica, né? E a dinâmica da vida faz as coisas fluírem. Então, era só um parêntese que eu acho que vale a pena dizer, porque às vezes o pessoal pergunta, e eu posso? Não sei o quê. Então, a gente sempre esclarece, né? Pode. Exatamente. Muito bom parênteses, Charles. É verdade, é um Estado, né? De certa forma, tudo o que eu vou dizer, eu fiquei pensando muito, qual é o público que vai ouvir, né? O meu relato, ou as questões que eu posso vir a trazer, interessa a pretendentes, interessa a famílias já estabelecidas, né? Interessa a pretendentes em qualquer condição. Então, vamos começar pelo conceito mais básico.
A relação de pai e de mãe, ela essencialmente, ela se dá através do afeto. E aí não é muito difícil da gente comprovar isso, não é? Tanto do ponto de vista conceitual como empírico. Basta olhar à nossa volta. Né? Então, a relação de paternidade e maternidade é definitivamente e tão somente uma relação adotiva. Quando eu escrevo o livro e digo pai e mãe de verdade, é justamente isso. O pai e mãe de verdade, o filho e a filha de verdade, é aquela que surge do afeto. De tal maneira que o vínculo biológico pode ou não existir. Mas, primeiro, que ele não é suficiente. Né? Uma gestação é um ponto de partida, mas não é suficiente e muito menos imprescindível. Uma gestação, uma gravidez, do ponto de vista biológico, ela produz um ser humano. Ela não produz um filho. Não necessariamente. O que produz um filho é a relação de afeto. E tanto é verdade que a gente vai olhar à nossa volta e vai ver famílias, inclusive, enfim, próximas a nós, com relações de não adoção, com relações de orfandade estabelecida mesmo com pais e filhos ali presentes. Né? Porque a relação de afeto não existe. E é claro que quando alguém gesta alguém e disponibiliza essa criança para se tornar filho de outra pessoa, está aí novamente a confirmação disso. Né? Bendita seja, Charles, eu sempre olho para as mães e pais biológicos dos meus filhos, os genitores, né? Com muito carinho, porque foi graças a eles que eu tive a chance de ter meus filhos, no meu caso específico. Né? Benditas as mulheres por cujos ventres meus filhos chegaram aos meus braços de pai. Então, como olhar de outra forma para essas pessoas que, por uma razão que não me diz respeito, não tenho condições morais de julgar, não puderam ser pais e mães. Mas puderam ser genitores ou genitores, nas suas condições, que não me cabe de novo avaliar. Então, mas foi só o que elas se tornaram, genitoras e genitores. O pai sou eu, não é? Como a mãe, a minha ex-esposa se tornou apenas ex-esposa, não se tornou ex-mãe. Assim como eu me tornei ex-esposo, é um estado. Mas eu não me tornei ex-pai. Certo? Pegando o seu parêntese e conectando com o nosso título. Pais, sim. Pais, filhas e filhos, né, são para sempre. É uma relação para sempre. Porque se não for para sempre, não é de verdade. Isso é uma questão interessante. Né? Então, muito bem. A relação que surge de paternidade e de maternidade é essa. A adoção. Só quando a gente adota, a gente se torna pai, a gente se torna mãe. E com isso não quero dizer o processo judicial, o processo lá na vara da infância. Não. Não é? Mesmo o processo jurídico, ele é tão somente uma constatação de algo que já existe. Né? O processo jurídico vem para dar tranquilidade, estabilidade, proteção para aquele fato. O fato não é jurídico, ele se torna jurídico. O fato é do mundo. Não é? A filiação, portanto, se estabelece através do afeto, através da adoção. A adoção como essa relação. Então, é preciso a gente lembrar disso quando a gente pensa na nossa condição diante dos nossos possíveis parceiros e parceiras. Você colocou uma coisa muito interessante, Charles, essa coisa da temporalidade das relações conjugais. Isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Eu costumo dizer que existe uma coisa chamada, eu dei o nome de a maldição do padre. A maldição do padre é quando, com todo respeito à igreja, não é nada... Não quero ser um herege, mas quando o padre do alto do altar diz até que a morte os separe, isso é uma coisa absurda, né? A gente acha isso muito bonito por conta dessa visão romântica do amor, mas isso não é algo razoável. Deveria ser um pouco mais Vinícius. Não é? Até nosso grande Papa citou Vinícius recentemente, né? Então vamos citar também. Que seja eterno enquanto dure, ou seja... que vocês continuem juntos enquanto for bom para ambos. Isso não quer dizer que as relações são descartáveis. A gente tem uma tendência, às vezes, a ter um raciocínio meio binário. Não. As relações não são descartáveis. Você, quando embarca na relação com alguém, você tem a expectativa de que aquilo dure. Principalmente se você pensa em ter filhos. Mas você tem que manter sobre a mesa, permanentemente, a hipótese de que aquilo pode, em algum momento, não ser mais viável. E grande parte da nossa dificuldade nas separações é que a gente não cogita isso.
A gente não cogita de verdade. Né? Grande parte do sofrimento que surge com as separações é isso, a gente confunde amor com dependência emocional. E aí, se eu não vivo sem uma pessoa, isso não é amor, isso é algum nível de dependência. Então, eu estou colocando aqui vários elementos. Né? O amor que se estabelece entre pais e filhos, ele surge, é um tipo muito específico de amor. Amor é uma dessas palavras que ficaram muito maltratadas. Né? A gente usa de maneira tão polissêmica que às vezes fica difícil trazer um registro, trazer um significado mais preciso para o que a gente quer dizer. Mas o amor que se estabelece entre pais e filhos, ele é um amor realmente definitivo, né? Dentro daquilo que a gente pode chamar de definitivo. Obviamente que um dia chegará a morte, né? E para aqueles que acreditam que a vida segue, aí segue definitivo do outro lado. Mas essa é uma relação muito especial, muito especial. A gente precisa entender isso. E aí a minha fala vai para os pretendentes agora. Às vezes, o movimento que as pessoas fazem no caminho da adoção tem motivações que não estão muito bem resolvidas. E eu sei, Charles, como alguém que teve algum tempo no GEAD, e que você continua, juntamente com todos os que compõem a diretoria, trazendo sempre esse tema, né? Essa reflexão. Essa motivação tem que ficar muito clara. Como é que eu me relaciono com essa pessoa que vai fazer parte da minha vida agora? Algumas pessoas cedem à vontade do cônjuge. Quem quer ser mãe é uma pessoa, o pai, o outro vai e aceita. E aquilo fica mal organizado. E daqui a pouco aquilo se desfaz. E às vezes um casamento se desfaz e aquela pessoa também deixa de ser pai por tabela. E aí a gente começa a gerar naquela criança uma série de situações de sofrimento que poderiam ser evitadas. Então, para quem é pretendente, analise bem a sua motivação. Você quer ser pai ou mãe para salvar um casamento, por exemplo, isso nunca é uma boa motivação. E aí não importa se a filiação é biológica ou não, né? Tá dando um loopzinho aqui, eu acho que travou. Eu estou te acompanhando bem, Guilherme. Tá? Ah, é porque tem um trocinho rodando bem em cima do seu nariz. Não, eu estou te Mas tudo vendo bem, qualquer bem, coisa você me acompanhando. fala. Não, está te acompanhando. Às vezes Maravilha. a imagem dá uma Deve ser a minha travadinha, mas internet aqui. às vezes a imagem dá uma travadinha assim de uma estagnada, mas é Ah, rápido. voltou. A gente continua acompanhando a tua fala. Tá ótimo. Muito bom, Chaves. Bem, então, é isso, né? Eu coloquei algumas questões até agora. Você pode, enfim, Eu apresentar alguma queria, coisa, Charles? Ou talvez alguém eu queria aproveitar esteja essa fazendo alguma pergunta oportunidade, também. sim, em cima da tua fala mesmo, você fala um pouco desse aspecto que às vezes as famílias precisam refletir antes de dar o passo, né, no sentido da adoção, dos motivos que levam cada um a ser pai ou ser mãe, né, diante daquele projeto de crescimento, de construção familiar, né? E aí eu gosto de enaltecer, às vezes assim, é mal do professor, né? A gente gosta às vezes de revisitar a história. Então, assim, a gente pode dizer, e aí eu fiz uma pesquisa rápida, assim, que tem, como é que eu diria, histórico-culturalmente, a gente teria, digamos, três grandes momentos da paternidade, assim, recente, né? Não estou falando, não vou nem para tão longe, eu vou das últimas décadas, né? A gente tem aquele pai Sim. tradicional, e leia-se tradicional, aquele frio e distante, né, que é voltado para o mundo do trabalho, modelo de autoridade do lar. A gente tem um outro pai que a gente pode dizer que foi o rompimento com aquele pai tradicional, que é o pai moderno, né? Aquele pai que já se preocupa de alguma certa forma com o desenvolvimento dos filhos, na constituição do seu gênero, da sua moral, no desempenho escolar, mas ainda assim esse digamos, é aquele que faz a ruptura, né? E a gente tem um terceiro momento, que é esse pai mais, assim, digamos, emergente, que é aquele que participa de uma forma integral, digamos assim, dos cuidados, divide igualmente tarefas, né? Favorece o desenvolvimento dos filhos, crianças ou adolescentes, né? Ou adultos também. Então, assim, essas variações todas, né? Eita, Guilherme, não sei se tu tá me acompanhando. Agora quem tá com looping aqui na sua imagem sou eu. Gente, vocês estão acompanhando? Só sou eu que dei uma travadinha? Interajam aqui comigo, por favor.
Pronto, agora eu acho que voltou, né? Que deu uma travadinha, Guilherme. Eu falei, Eu não sei se perdi tu um conseguiu pouquinho depois acompanhar. que você falou, eu vi você até o pai, provedor do trabalho, aquele primeiro. Isso. Aí eu mesmo percebi que travou, porque ficou o loopingzinho em cima de você. Mas o pessoal que está nos acompanhando disse que conseguiu entender. Eu vou só repetir para que você também compreenda. Isso. Tinha o pai, aquele tradicional, o pai já moderno que tem alguns cuidados, né, na rotina de casa com os filhos, e tem esse pai mais emergente, esse pai mais contemporâneo, que é esse pai que às vezes as pessoas não sabem, tem uma dificuldade às vezes até socialmente de enxergar esse pai que ocupa todos os cuidados com o filho de uma forma integral, né? E aí É. favorece o desenvolvimento daquele filho, seja criança, adolescente, adulto, porque é aquele Aham. pai que assume todas as frentes, né? Desde estar ali Aham. passando roupa, providenciando a alimentação, Aham. dando carão, ou seja, nessa construção dessa paternidade, digamos assim, desses três momentos, que eu fiz um recorte bem recente, né? Eu acho Sim, que se eu sim, fosse sim. mais fundo ou um pouco mais distante, eu ia buscar trazer mais material. Então, eu acho que isso tudo também coaduna um pouco nessa tua perspectiva aí da tua fala, né, Guilherme? Assim, Sim, 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 sim. de como você entende, de como a gente também pode se colocar ou questionar, digamos assim, o projeto adotivo de algumas famílias a partir disso. É, eu quis trazer isso como um parêntese, porque eu vejo às vezes, e aí a experiência de um observador, que às vezes assim, o projeto adotivo ele está muito azeitadinho ali, antes do filho chegar. E quando o filho chega, aí, por questões de conveniência, tradição, o que for, alguém às vezes sai desse papel aí, né, de cuidador dos filhos. Geralmente, às vezes, essa é a figura do pai, né? E às vezes isso nem significa, às vezes, ainda uma separação conjugal, mas às vezes é aquilo que vai minar, né, digamos assim, É. aquela relação, às vezes, em alguns aspectos, né, Guilherme? Não sei se. Talvez. Não estou dizendo que tem uma relação direta, mas Sim, sim, sim. isso são situações, né? Eu acho que faz sentido. Assim, como a experiência com a adoção traz a gente para uma diversidade muito grande das configurações, então eu respiro um pouco esse olhar da família, que eu tenho muitos amigos em situação muito diversa, não é, em relação à questão da filiação. A questão o protagonismo da maternidade é algo que deve ser trazido para a nossa reflexão. Não é? Por exemplo, trazendo um pouco para o tema, a maior parte da minha paternidade, em termos cronológicos, foi quando eu era casado. Né? Eu estou há uns 5 a 6 anos, mais ou menos, como um pai que continua sendo o mesmo pai. Né? Apenas o estado civil mudou. Não é? As minhas relações afetivas, conjugais, enfim, é outro campo da minha condição humana, não é? E minha paternidade continuou. Agora, algumas coisas interessantes. Às vezes, quando a gente se separa, desde o início eu estabeleci guarda compartilhada com a minha ex-esposa, então é metade da semana para cada, com pequenas variações. Então, por exemplo, nesse momento, eu moro em Caruaru agora, e ela mora em Gravatá, e meus filhos ficam comigo de domingo a quinta. Eles estão aqui agora. Eu levo lá, levo Gravatá, volto para cá e pego no domingo. Então a gente sempre estabeleceu isso. E aí, como o tempo diminui objetivamente, a qualidade aumenta também. Desde que você tenha, né? Eu sou o pai que adora ser pai. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu adoro estar com meus filhos. Não é uma questão, percebe, Charles? Então, eu não sei se é esse Sim. o último pai ou se é um quarto pai. O pai que gosta de ser pai. Que adora ser pai. Que adora ver desenho animado. Daqui a pouco, quando acabar aqui, eu vou tomar um banho e a gente vai ver desenho animado. Eu e os mais novos vão ver desenho animado ali na cama. Eu adoro, me divirto. Atualmente eu sou fã de Clarence, o Otimista. Não sei se você já viu. Tem na Acompanho. Netflix, assiste. É maravilhoso. O meu tem Adoro. 14 anos, mas de vez em quando me chama para ver, aí a gente, como pai, né, Pronto. chega E junto, né? claro, claro. E além do mais, a gente mantém esse lado criança nosso, né, Charles? Então veja, para mim ser pai é uma alegria constante. E depois de que a separação surgiu, e claro, quando a separação acontece é muito doloroso, algumas questões que a gente tem que trazer. Esse é um tema tabu, realmente.
Eu até falei com você quando a gente pensou no tema, mesmo durante 4 anos à frente do GEAD, claro que a gente sempre fez tudo coletivamente, mas vamos dizer que eu tinha a pauta na minha mão e eu não me lembro de ter colocado esse tema. É um tema, alguém aqui que é mais antigo pode até me atualizar, mas assim, eu acho que se surgiu muito eventualmente. Era um tema que a gente devia falar mais. Porque o casal, ele está predisposto a deixar de ser um casal, por qualquer circunstância. E quando a gente não trata disso, isso vira um tabu. Para mim foi muito pesado pessoalmente, porque eu estava com o presidente do GEAD e havia uma certa aura, que é uma besteira que enfim, a gente cria, né? É a questão do ego. Sim. E aí tem um peso muito grande, eu vou usar agora um tema bastante nosso, quando eu digo que a família que surge através da adoção é a família que surge essencialmente através do afeto, então às vezes isso vem com um peso muito grande. Ora, que afeto é esse que deixou de existir entre mim e a minha esposa? Percebe? Então isso vem na cabeça da gente como uma coisa terrível. E aí várias sensações, a sensação de fracasso é muito grande. A pessoa que me ajudou, muitas pessoas, muitas não, porque eu sou muito reservado e recorri a pouca gente. Mas cada uma dessas pessoas a quem eu recorri me ajudou muito. E Suzana, por exemplo, me ajudou me dizendo uma coisa muito simples. Né? Na época, quando eu compartilhei com ela, e ela disse, Guilherme, eu não posso ser sua psicóloga, obviamente, né? A gente é amigo, a gente é parceiro aqui, mas eu posso lhe dizer uma coisa. E aí ela disse uma coisa que, para mim, virou um mantra. E que recentemente agora teve uma confirmação, até mandei uma mensagem para ela dizendo, lembra aquilo que você me disse? Aconteceu isso agora. E ele disse, está vendo como você faz coisas, que você planta coisas que vão brotando, né? Pelos anos que se seguem, fui agradecer a ela. E ela disse assim, Guilherme, o que acontece com os filhos diante da separação dos pais é que eles têm medo de perder um dos dois. Se eles perceberem que não vão perder nenhum dos dois, eles começam a ver o lado bom da separação. Quer ter 2 casas, quer ter 2. E aquilo veio num momento de muita dor como uma gota d'água que bate, sabe, na brasa, e que aquilo ficou, e aquilo foi vindo, e a vida foi passando. E por coincidência, há uma semana atrás, 10 dias, eu estava no carro levando eles na casa da mãe, e aí Marília, minha filha mais velha, tocou nesse assunto. Disse, pai, assim, do nada, né? Disse, pai, hoje em dia eu olho para a separação, eu vejo como uma coisa boa. Aí eu, filha, não, mais ou menos assim que ela disse, porque eu vejo que muitas amigas minhas têm pais separados, mas elas não têm 2 casas mesmo. A minha amiga vai na casa do pai uma vez por mês, ela não tem um quarto lá, ela não tem as coisas dela, ela vê o pai uma vez por mês em eventos, e eu acho isso muito ruim. Mas eu vejo que a gente tem. E de fato, eles têm 2 casas. Isso aí, tudo que a gente pode fazer para manter essa estrutura, a gente faz. Então, 2 casas com quartos, com camas, com estante, com livro, com TV, com tudo aquilo que eles podem usufruir e eles compartilham. Vão de uma casa para outra, levando o mínimo de objeto pessoal, tem roupa nas 2 casas. E aí ela disse, é até bom, porque às vezes quando eu fico muito num canto só, eu enjoo. E aí quando eu vou para outro canto, eu tenho saudade, depois eu volto, tenho saudade, e é bom porque... E eu fui conversando com ela, 17 anos, né? E ela dizendo, é bom também para vocês poder ter um pouco de descanso e tal. E eu disse, a sua avó, que é uma mulher muito sábia, a minha mãe, ela usa uma expressão muito boa para isso, que ela chama de saudade aliviada. Né? Que é uma coisa que só pai e mãe sente, saudade aliviada. Você tem saudade, mas um alívio, né? Porque, tipo, dormiu. Que saudade aliviada, né? Porque agora eu posso fazer alguma coisa para mim. Então, ela saiu descrevendo e detalhando e fazendo essa comparação com outros casos. Veja, e aí de novo, famílias biológicas, famílias constituídas pelos laços biológicos, em que as separações foram mal organizadas, porque aqueles laços não estavam muito bem montados. E aí, se eu for contar casos aqui, a gente vai ficar 2 semanas e vai chorar, vai sair chorando. Porque, infelizmente, é só o que tem. É só o que tem, né? De pessoas que se tornam ex-pais, que se tornam... Você tem razão, acho que a figura masculina ainda predomina nesse sentido, embora... Outro dia eu estava conversando com a Adriana estava aqui quase agora, não sei se ela saiu, sobre isso, assim. Eu tenho, talvez seja um certo viés, mas eu tenho muitos amigos pais que são esses pais
realmente protagonistas da sua paternidade. Mas eu não posso dizer que não é verdade. Acho que a maioria dos homens ainda escorrega nessa coisa por conta do machismo, né? Mas, enfim, por conta desse machismo, algumas pessoas se tornam ex-pais, quer dizer, colocam aquela relação em segundo plano. E aí, gente, para quem é pretendente, bota uma coisa na cabeça. Um filho muda a sua vida radicalmente para sempre. Você que é pretendente, que está me ouvindo aqui, não é uma coisa qualquer. Veja bem, volto a dizer, para mim isso não é um problema, eu adoro. Mas se você não adora, se você acha que não vai adorar, a sua única motivação deve ser: eu quero ser pai porque é um afeto que eu quero vivenciar. Que vai ser para sempre. Eu tenho um cachorro agora, estou achando um pouco, eu tenho um cachorro agora. Né? É um cachorro, tem 5 meses. É uma relação afetiva absurda. Não é? Que vai durar o seu tempo. Que não é um pouco tempo. Então, até mesmo se você for ter um bicho de estimação, você tem que pensar 2 vezes. Porque ali vai se estabelecer uma relação afetiva. Agora, imagine o filho. Tem muita troca, né, Guilherme? Muita troca, né? Uma amiga minha, de uma forma assim, te interrompendo, mas uma amiga minha, ela não tem filhos e ela faz questão de assumir essa escolha, né? Que também a sociedade é muito cruel com as mulheres, né? Principalmente as mulheres que decidem não ser mães. E ela me dizendo, né? Charles, ser pai ou ser mãe é você colocar uma tatuagem na testa, assim, porque eu vejo que as pessoas, elas mudaram completamente a vida dela, esses que assumem a maternidade ou a paternidade, né? E foi um paradigma, assim, o antes de ter filhos e depois de ter filhos. E eu acho que é isso mesmo. Se você não está disposto a viver essa experiência, não necessariamente como você, como eu, ou como fulaninho viveu, mas dessa experiência da mudança em si, talvez você deva revisitar esse seu projeto de parentalidade, né? E assim, já gosto da sua amiga, eu não sei quem é, mas já gosto dela. Porque, olha, quando uma pessoa está resolvida numa questão, ela já tem uma dimensão da felicidade estabelecida. Ela não quer ser mãe. Maravilha, ninguém é obrigado a ser pai e ser mãe, que é outra coisa terrível. Né? A sociedade, a gente tem que saber sair dessas estruturas, né? Essas estruturas que estão sempre sendo impostas para a gente. Não é verdade que a pessoa só é feliz se for pai e mãe. Para com isso. Isso é uma idiotice. As pessoas, elas são felizes quando elas se organizam internamente em relação ao que elas querem. Quando elas têm consistência interna e procuram agir externamente a partir dessa consistência. Ponto. Então não engula corda, porque todo mundo tem filho e eu não tenho. Ah, mas eu quero ter uma companhia para o futuro. Péssimo investimento. Filho não é feito para atender a sua expectativa. Saia dessa. Como diz minha mãe mais uma vez, filho é para o mundo. Se você quer um cuidador, faça o seguinte, bota um dinheirinho na poupança, na sua velhice você ter esse dinheiro e contrata um profissional, que aí sim você vai ter um cuidador. Certo? E aí é um outro investimento, você vai ter. Filho não é feito para fazer companhia, filho não é feito para atender expectativa, filho não é feito para fazer o curso de medicina que você não conseguiu fazer, sabe? Filho não é feito para juntar marido com mulher. Filho é feito para ser filho. Filho é feito para ser o que ele quiser ser, qualquer coisa. A minha filha, a terceira, né? Quer dizer, são 2 meninos e 2 meninas. É uma menina, um menino, uma menina e um menino, né? Na ordem. E aí a minha segunda filha, que é a terceira na ordem, outro dia chegou para mim e disse assim, pai, isso porque não tem assunto proibido entre nós, né? Pai, eu acho que ela tem 13 anos. Pai, eu acho que eu gosto de meninos, mas se um dia eu gostar de meninas, vai ser algum problema para você? Você vai me apoiar? Olhei para ele e disse, claro que sim, filha. Você vai ser o que você tiver que ser. E eu vou lhe amar de qualquer jeito, eu estou do seu lado para qualquer coisa. Isso não é uma questão. As pessoas são o que são. O que eu espero que você faça é que você seja uma pessoa feliz, que você seja uma pessoa ética. É isso. Fora disso, a gente é o que é. E a questão sexual não é uma escolha. E aí ele olhou para mim e falou, pai, eu já sabia disso, eu só queria que você dissesse mesmo. E a gente se abraçou. Não é uma questão. Não é questão. A minha mais velha, quando tinha 8 anos, saindo da escola, eu fui pegar as duas, e as duas estudavam num turno, e os meninos estudavam no outro turno, e eu fui saindo da escola, entrando no carro, aquela coisa de dia a dia. E aí
Marília, na época, devia ter uns 8 anos, e Ana Gleice uns 7, uns 5, 6 anos, juntos. Aí Marília chegou assim e falou, pai, o que é suruba? Assim, na lata, né? Eu botando a chave do carro assim, aí parei. Filha, aí fica a dica. Para ganhar tempo, para você pensar, né? Filha, você ouviu isso onde? Contextualize, né? É, vamos com calma, né? Eu acabei de pegar na porta da escola. Ah, fulaninho falou, o coleguinha lá, que ouviu alguém dizer, mas também não sabe o que é. Mas criança é assim. Aí eu escutei. Isso, Marília, que já era uma pirraia, Ana Gleice mais pirraia ainda, com duas Maria Chiquinha, ficou assim, né? Quero saber também, né? E se a gente entrando no carro, eu virei para ela e falei, filha, é que às vezes pessoas que têm relação sexual com mais de uma pessoa. E quase sempre quando tem um grupo assim, não está envolvido amor. Normalmente é alguma coisa mais sexual. Aí ela olhou para mim. Tá bom, pronto. Aí seguimos. Bem, é o que dava para falar naquela situação, percebe? É minha visão, é minha concepção. Enfim, mas sem tabus. Sem tabus, sem criar. Então a gente conversa sobre tudo. E essa relação, depois que eu me tornei um pai, em que eu tenho uma guarda compartilhada, essa é uma questão, né? Eu não deixei de ser pai, mas, por exemplo, eu não passo 100% dos dias com eles. O que não é, o que eu aprendi que não é uma coisa ruim. Porque quando eles não estão comigo, estão com a mãe, que é outro lugar maravilhoso deles estarem. E quando não estão nem com a mãe nem com o pai, estão na escola, que é outro lugar maravilhoso deles estarem. Então a gente vai trazendo essa tranquilidade, porque, como você bem falou, tudo é um estado. A permanência é a única permanência. A gente está aqui, a gente está no momento em que as pessoas estão morrendo, né? A gente está aí, as pessoas esquecem disso. A escola hoje do meus mais velhos voltou. Meus filhos não vão pisar na sala de aula esse ano, isso é fora de cogitação. Eu me assombro ainda que essas coisas estejam acontecendo. Mas enfim, e a relação nossa é muito próxima. E para mim é um prazer. Eu acordei 6 da manhã para fazer o café da manhã deles, já estava agora ajeitando o jantar. No meio da tarde, entre um jantar, o almoço e o coisa, eu estava fazendo um artigo para mandar para uma revista. Você sabe o que é isso, né, Charles? Que também é o seu métier. Bem por aí. Enfim, e atendendo aluno, orientando aluno de mestrado e preparando aula. E, enfim, a paternidade vai se estabelecendo dessa forma. Aí, mas Guilherme, diga lá, meu amigo. Você já trouxe um bocado de perguntas que eu ia fazer. Nem vou fazer mais, que eu ia te perguntar, por exemplo, como é que fica a relação depois. Você já deixou muito claro aí como é essa convivialidade, né? Assim, essa bagagem. Mas eu queria ir num ponto que talvez assim não ficou muito claro e que, se você pudesse trazer esse conteúdo para a gente, é assim, você pensou, ou óbvio que deve ter, mas as tuas crianças, teus filhos, sei lá, não sei que idade eles tinham, eles revisitaram uma ruptura ali, né? Assim, uma ruptura na relação dos pais, mas veio à mente sua, nesse caso, as rupturas que eles iam revisitar, né? Aquelas que a gente tem tanto medo quando se torna pai pela adoção, né? Que qualquer momento ele vai da vida, faz parte do ciclo natural, ele vai revisitar, às vezes, as dores, né? Da própria existência, da ruptura consanguínea lá, com a família de origem e tal. Como é que foi essa experiência? Seja assim, de uma forma de superação mesmo, Guilherme. Como foi o teu olhar sobre essa perspectiva? Esse é o grande medo, sabe, Charles? Acabei de derrubar um copo d'água aqui, por isso que eu estou enxugando. Esse é o grande medo, né? Esse é o grande medo, assim. Diante da separação, às vezes o aspecto conjugal, enfim, ele tá, claro, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Inclusive, há pesquisas que mostram que a dor da separação chega a se equiparar à dor da morte de uma pessoa próxima, né? É uma ruptura muito pesada. Claro que cada caso é um caso, mas é difícil discordar de que uma separação que envolve filhos é muito mais difícil, né? Muito mais desafiadora. Claro que tem casais que se separam sem filhos e o sofrimento é terrível, né? É difícil comparar dores. Mas, enfim, diante de um casal que tem filhos pequenos, seja ou não filiação adotiva, o medo que um pai e uma mãe têm é isso, né? Eu vou trazer ao meu filho sofrimento. Eu estou sendo egoísta. Eu estou colocando a minha vontade acima da felicidade dos filhos. Isso é uma coisa que vem com toda a força.
E algumas pessoas que já passaram pela separação e não são pais através da adoção, dizem que é a mesma coisa. Mas, pegando um conceito que a gente aprende no GEAD, filho é filho. Filho é filho. Porém, a adoção a filiação através da adoção tem algumas especificidades. E essa que você tocou é uma delas. Quase sempre não, via de regra, também cada caso é um caso, mas via de regra, aquela criança tem uma história de ruptura. Mas isso não é exclusividade da condição de adoção. A gente às vezes associa muita coisa à adoção que são coisas humanas. Sim. Não é? Por exemplo, as pessoas têm que enfrentar perdas o tempo todo. Nós temos perdas. Não é? As pessoas perdem uns às outras. Então, para mim, a maior dificuldade foi lidar com essa sensação de fracasso misturado com o medo de machucar os meus filhos. Mas pegando de novo a frase que Suzana trouxe, então, na medida em que a paternidade foi se confirmando a cada momento, assim como a maternidade, não é? E na realidade, tanto a minha ex-esposa como eu, e aí vem outra coisa, como a gente cresce com essas experiências. Na verdade, todo casal devia ter uma data para separar. Isso é uma coisa meio polêmica, tá certo? Alguém aqui vai dizer assim, menino, calma. Mas assim, isso, embora possa parecer um pouco exagerado, não é. Não é. Certo? É claro que tem casais que podem renovar a sua convivência até a morte, claro que sim. Mas que isso não seja uma condição imposta. Que isso não seja um tabu. Né? Porque quando a gente estabelece uma nova etapa da nossa vida, o crescimento é muito grande. Aconteceu isso com minha ex-esposa, aconteceu isso comigo. Então vem junto o crescimento da gente e vem, claro, todo um esforço para você manter aquela presença. E aí, olhando hoje para trás, eu vejo meus filhos muito felizes, muito organizados. A gente conversa sobre esses assuntos e a mãe é uma mãe excelente, né? Meus filhos não poderiam ter outra mãe melhor do que tem. Então, que é outra coisa também que a gente tem que entender. Ex-marido e ex-esposa não precisa ser inimigo. Não é? A gente se reorganiza a nossa relação afetiva. Então, a gente conversa frequentemente, ela e eu, sobre eles. Conversa pelo WhatsApp, né? A gente mora longe. Toma decisões em conjunto, se respeita muito, se apoia e educa juntos. E aí, enfim, com o passar do tempo, esse medo, ele se revela uma ansiedade. Ele se revela um medo que não tem muito cabimento. Desde que você mantenha a sua presença, sabe, Chaves? Mas, sem dúvida que isso foi uma questão. Isso foi uma questão que mexeu muito comigo. Né? Porque ver eles passando por aquilo, claro que a gente tenta poupar, mas não tem como. Por outro lado, Charles, pode ser muito mais danoso, como a gente sabe, a manutenção de um relacionamento que perdeu a sua essência. Pode ser muito mais danoso. Né? E aí, algumas questões. Pai, se é casado ou solteiro, não tem nenhuma importância. Ah, mas é claro, aí vou trazer alguma questão da psicologia, né? Nós temos as famílias monoparentais. Ele fica em relação à figura masculina. Estratégias. Se estabelece não hétero, né? Heteroafetiva, homem, mulher e filho e tal, tal. Tem muitas configurações, tem 2 homens, 2 mulheres, tem um homem só, uma mulher só, enfim, tem avó, tem... Essa coisa varia muito e as famílias se reorganizam. O afeto, ele é capaz de reorganizar muitas coisas. O afeto, a presença e, claro, o apoio psicológico. Né? Para isso existem os profissionais que vão nos ajudar a como lidar com certas estratégias. A escola tem um papel importante também nisso. Né? Então, acho que é isso. Bom, Guilherme, eu agradeço muitíssimo essa tua fala, assim. O teu vídeo, não sei se é a internet, não sei se é o Instagram, a qualidade deu uma baixada e a tua fala ficou um pouquinho cortada. Algumas pessoas até disseram que travou. Eu consegui entender, assim, completamente. Eu entendi, assim, né? E eu estou fazendo isso até mesmo para poder trazer a minha compreensão da tua fala, de que se as famílias são tão diversas, né? Então, independente do afastamento, de uma separação conjugal, a partir do momento que você assume sua parentalidade, eu sou mãe, continuo sendo mãe, eu sou pai, continuo sendo pai, se supera, né?
E essa é uma Exatamente. conexão muito boa que a gente tem que lembrar sempre. Eu acho que é um olhar propositivo da questão da superação, daquilo que a gente pode dizer também por resiliência, né? Às vezes a gente acha que o outro é muito frágil, né? Muito vulnerável. Exato. E, e você trouxe uma fala muito propositiva, eu penso, que é essa questão de que às vezes, isso foi um marco, assim, a gente vê assim, mídia, filme falando, assim, daquelas famílias que resolvem não fazer a ruptura e continuar ali juntos, cheio de dificuldades. Famílias, eu falo assim, pais e mães, né? Com muitas dificuldades e trazendo aquilo para o convívio, para a convivialidade, para a rotina. Isso pode ser É, muito mais tóxico do que uma separação, né? Que vai ter aquele momento mais dolorido ali do momento e tal, mas com presença, né? E com reorganização, com trabalho, com afinco de pais e de mães, ou de pais e pais, ou de mães e mães, as isso. situações se contornam, né, Guilherme? Nessa conversa, por exemplo, que eu citei do carro, eu aproveitei para dizer, eu sempre digo, principalmente para as meninas, não é, que correm mais esse risco nessa estrutura machista que a gente tem. Não, não estabeleça relação de dependência com ninguém. Então, assim, a melhor coisa, o melhor aprendizado que eu acho que, claro, não foi uma coisa calculada, ninguém casa pensando em separar. Devia, aquela minha tese que eu disse, mas eu não recebi essa orientação. Se o Guilherme de agora tivesse voltado no tempo, né? Dissesse, Guilherme, ó, não é bem assim, mas não houve isso, né? Mas enfim, a gente casa pensando que é eterno, e aí de repente vem a circunstância que aí cada qual vai ter a sua, e aquilo se interrompe, né? Mas, embora não tenha sido planejado, o ensinamento que a gente dá para os filhos é, às vezes os casais se separam sim, e não se tornam pessoas infelizes, e continuam sendo pais, continuam sendo amigos, continuam sendo profissionais, mas ali aquela relação se reorganiza. Então, eu sempre digo, nunca fique numa relação porque você é forçada. Eu falo com os meninos também, mas as meninas têm a cabeça mais, pega mais as coisas, né? O meu mais velho está muito no videogame, e o mais novo nem se fala, tem 11 anos só. Mas as meninas, eu sempre digo, ó, sejam profissionais, façam o que você gosta. Se surgir um companheiro ou companheira, maravilhoso. Mas também, se em algum momento não for mais adequado continuar sendo companheiro ou companheira, maravilhoso também. Não crie relação de dependência. Ali surge uma outra relação. Então, assim, a felicidade, isso é um equívoco. A gente acha que a gente é feliz a partir do outro. Filho também não traz felicidade, isso é outra enganação também. Filho não traz felicidade. Nada externo traz felicidade. Nada externo traz felicidade. São muletas. É claro que a gente vive a partir da interação com o mundo, mas é a organização interna que faz a gente estar bem ou não. Então, mesmo os filhos, eles possibilitam a realização de um sentimento que é único. Não tem nada que se compare. O que eu sinto pelos meus filhos está no saudade dos meus filhos, sede. Né? Você, Charles, quando está com sede, diz assim, rapaz, eu estou com uma saudade de beber água. Não, você não diz que está com saudade de beber água. Você diz que está com sede. Né? Ah, eu estou com uma saudade de comer. Não, você está com fome. Eu estou com uma saudade de dormir. Não, você está com sono. O que eu sinto pelos meus filhos é isso. Eu sinto sono dos meus filhos. Eu sinto sede e fome dos meus filhos. Mas essa relação precisa ser saudável porque eles são seres humanos que vão seguir a vida deles. E isso não pode ser, eu não posso depositar neles a minha felicidade. E é claro, muito menos, com todo respeito, mas muito menos uma relação conjugal. Que pode ser maravilhoso. Veja, eu não estou achando que a conjugalidade é ruim, não. Pode ser maravilhoso você ter um companheiro e uma companheira. Mas é isso que são, companheiros. Esse negócio da metade da laranja, uma gêmea, isso é coisa que a turma criou para desestruturar. Não conte a sua metade. Você seja inteiro primeiro. Aí você encontra outra pessoa que também seja inteira. E aí as duas pessoas inteiras partilham a jornada. Isso. O côncavo e o convexo deixa para Roberto Carlos, porque não dá certo. O outro não vai lhe completar. Ele não tem essa tarefa, ele não tem essa possibilidade. E não deve ser algo que você queira desejar. Certo? E também filho também não lhe completa. Então você que quer ser pai, pense, essa pessoa vai entrar na minha vida para sempre. Vai me desafiar, vai me dar trabalho, vai criar situações difíceis e eu vou amá-la mesmo assim. Não importa a circunstância, eu vou amá-la. Então, é isso.
Tem que Obrigadíssimo, ver o Guilherme, tempo pela aí, né? tua Já deu nosso fala. tempo. Já está bem em cima. Eu só vou pedir então para tu entre aí. Surgiu uma pergunta logo no início, eu tomei nota. Quando você falou um pouco sobre o teu livro, ele está disponível ainda? Fala o título aí, Guilherme, para É poder Pai e Mãe facilitar a de busca. Verdade. Pai e Mãe de Verdade. Ele é da editora Juruá, mas também está no site da Amazon. Eu não sei nas livrarias físicas onde é que está, na atual circunstância, né? Mas se você botar na Amazon vai aparecer. Ou no site da editora Juruá. É Pai e Mãe de Verdade. A gente sempre gosta É de meu e de destacar Cíntia, né? Da minha esposa. os nossos Ela é parceiros, coautora. né? A Juruá, ela traz muito conteúdo no universo do adotivo, né? Então, tem o Muito. livro do Guilherme Moura aí com a ex-companheira dele, tem a Alia Paulive, Renata Paulive, Luiz Schettini, a gente tem várias personalidades, É, Lídia Weber, né? Que discutem, que é. escreveram sobre o percurso adotivo e estão lá. Então, Guilherme, eu queria te agradecer, né? Assim, já fazendo as nossas falas finais, porque a gente está nesse momento quase completando aqui 1 hora, e se a gente não bate, o Instagram derruba, né? A gente tem que ser um pouco precavido, e eu costumo até passar um pouco do prazo. Sim. Eu brinco aqui com o Eden, que é meu parceiro desse projeto, que eu sou inábil, porque vez ou outra eu chego lá no limite, mas a gente aprende, aos poucos a gente aprende. Então, queria te agradecer, Guilherme, pela tua disponibilidade, por trazer um pouco da experiência, de compartilhar conosco aqui um pouco da sua prática, né, como você costuma dizer, que eu acho que isso pode servir para a elaboração de muitas famílias, seja das situações que estão vivendo hoje, ou que se num futuro pode vir a viver, ou que nem vivam, mas que a gente também, por mais que não viva, a gente não necessariamente deixa de refletir sobre, né? Então, acho que é Claro. importante a gente pensar nessas questões que a gente trouxe aqui. Próxima semana a gente vai, e aí eu já falo, resgato de novo, né, essa questão do papo adotivo. Praticamente assim, ficou muito próximo do teu conteúdo, Guilherme. A gente vai trazer a Luciênia Pinheiro, né? Então, assim, ela tem um canal, é no nome dela mesmo, no YouTube, que ela é professora também, mais uma professora, ela já traz um pouco da bagagem da psicologia, e ela vai falar sobre resiliência e adoção. Então, acho Ótimo. fantástico essa coisa da resiliência, porque o Eden que vai conversar com ela vai recebê-la, porque eu acho que ajuda muito a gente pensar os vários momentos da nossa vida, né? A gente olhar de uma forma propositiva, de enfrentamento, que as dificuldades podem se tornar potencialidades, dependendo do olhar que a gente dá, né? E assim, as É verdade. coisas seguem em frente, né? A vida é dinâmica, né? Como você trouxe aí na tua fala, a gente tem que pensar que somos inteiriços e se a gente quer buscar um companheiro também tem que buscar um companheiro inteiriço, uma companheira, e que inteiros vivam juntos, Isso. compartilhem, e que se aquela relação se dissolver, né, até mesmo contratualmente, quando a gente fala da união estável, em alguns casos, a união estável, quando chega ao fim, ela é dissolvida. Então, a dissolvida ali é aquela união, mas os outros vínculos permanecem, né? Então, você Claro. continua sendo pai, continua sendo mãe, continua sendo pai, pai, mãe, mãe, da relação familiar, da forma que for. E a tua fala foi muito legal, Guilherme. Agradeço muito. Por mais uma vez você estar aqui à disposição aí do GA de Recife, né? Assim, a gente sabe que às vezes a gente tem que tocar outros projetos da vida, mas a gente quer te trazer mais vezes para você, Uhum. assim, né? Trazer um pouco mais dessa bagagem, de quem foi um pouquinho fora e que volte, né? A gente teve vários relatos aqui, a Adriana, a Carla Novaes, lá da Vara de Jaboatão. Então, assim, tá todo mundo aí que lhe conhece ou que nos conhece, conhece um pouco das suas Um experiências, monte de gente querida. falando assim da felicidade, que é, né, se falar daquilo que às vezes nem sempre é dito, né? Tem muita gente fazendo muito do mesmo, né? Dizendo aquilo que todo mundo diz, e a gente, da nossa forma, está tentando trazer um conteúdo um pouquinho diferente ou que faça a gente refletir sobre coisas que não estão ali todo dia, né, disponíveis para todos. Então é isso, eu queria agradecer mais uma vez, né, e pedir para todo Obrigado. mundo acompanhar as nossas divulgações, né, no nosso Instagram aqui. Lembrando que a live fica disponível também no nosso canal do YouTube, porque tem gente que não usa as redes sociais, né? Aí a gente usa o YouTube porque às vezes tem na TV, a pessoa vai lá e consegue ver, é mais Uhum. tranquilo. Então é isso, gente. Boa noite para todos e para todas que Boa nos noite, obrigado, acompanham. pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado para todo mundo. Tchau, gente.